Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon e eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de mais de 500 mil de alunos pelo Brasil inteiro por meio da nossa plataforma que atinge ali os professores e mentores. E por meio desse ecossistema nós temos o nosso podcast que traz os melhores. Eu estou selecionando com a minha equipe a dedo os melhores para estarem aqui conosco, trazendo os seus conhecimentos, trazendo sua jornada. Ah, Marlon, mas para quem é esse podcast? Esse podcast é para você que está se preparando para concurso público e esse podcast é para você que é professor, mentor, servidor público que está com, sabe aquela vontadezinha de empreender, que o serviço público já não está sendo suficiente para te trazer a verdadeira transformação de vida? Esse podcast é para você, que nós estaremos trazendo aqui os maiores professores, os maiores mentores do Brasil para estar batendo papo com a gente e falando sobre a vida, falando sobre a jornada de estudos, falando sobre empreendedorismo, falando sobre a jornada dupla de trabalho, que é muito sangue no olho, tem que ser, cara, a pessoa para ser servidora pública, mãe, esposa e ainda conseguir atender aluno, gerar conteúdo para as redes sociais. Gente, eu tô falando aqui nada mais, nada menos do que uma das pessoas muito importantes para a Tutor, é uma pessoa que nos conhece há pouco tempo, mas que já ganhou o nosso coração de tal forma que quando a gente fala de tribunais, quando a gente fala das carreiras jurídicas, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Thaisa Botelho. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hein? Meu Deus! Muito feliz de você estar aqui. Eu também, Marlon. Eu fico assim, lisonjeada. Meu Deus do céu, quantos elogios. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade. Também fico imensamente feliz de estar aqui. É sempre muito bom fazer o que a gente ama e falar a respeito do que a gente gosta de fazer, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma satisfação nossa, mas quem ganha o prêmio do nosso bate-papo, você sabe que são os nossos alunos que estão assistindo, os professores, os mentores, né? Que ganham esse privilégio desse bate-papo, porque isso não existe, né? É verdade. A gente tem podcast de tudo. Tem podcast de futebol, tem podcast de política, mas podcast com professores e mentores falando da jornada, dando técnicas, dando dicas, compartilhando aquilo que... Porque eu vou perguntar muita coisa aqui, viu? Esteja disposto a responder. Estou aqui à disposição, vim para isso. Exatamente. Então, para você que está aqui nos acompanhando, não deixa de compartilhar já esse conteúdo com o máximo de amigos que você tem, manda no grupo da família, coloca nos status do seu Instagram, marca a gente aí, coloca aí Tutoricast, marca a Thaís, marca a gente, e a gente está aqui para alcançar mais pessoas. Não deixa de curtir também, porque quando você curte, esse conteúdo alcança a vida de mais pessoas, o YouTube entende que esse conteúdo é legal, então não deixa de curtir, não custa nada, gente, é só clicar aqui embaixo na joinha, coloca o comentário, e depois, no final, eu vou pedir para você colocar um comentário daquilo que você mais gostou que a Thaís falou, porque eu tenho certeza que ela vai trazer grandes sacadas mesmo. Eu tava falando Thaís, mas é Thaisa, né? Thaisa Botelho. Olha Fica à vontade, já estou acostumada. Chique? É invenção demais. De moda da minha mãe, né? Isso que você não falou, Thaisa Mayra, que o meu nome é composto. Thaisa Mas deixa Mayra. pra lá, prefiro Thaís. Gente do céu, olha só. Entre Thaisa Mayra e Thaís, fico com Thaís. Gente, tem gente que já, assim, a pessoa já nasce empoderada, né? Ai, assim, minhas filhas, eu fiz questão de colocar um nome empoderado. Eloar, olha que nome forte. Manuela, né? Então são nomes já empoderados, igual Thaisa Botelho. Gente, um nome por si só já empodera a mulher. Obrigada. Né? Só o nome já empodera. E eu vou mostrar que é empoderada mesmo quando eu começar a descrever aqui quem é a Thaisa. E aí vocês vão ver a potência dessa mulher, porque, bicho, se tem uma... Eu sou criado pela minha avó e pela minha mãe, né? Uhum. Então eu fui criado com mulher, depois eu casei e só tive mulher. Então, assim, eu sou arrodeado de mulher. Aqui na Tutor eu acho que tem mais mulher do que homem, né? E eu acho top demais mulher. Porque mulher sofre, gente. O homem não conseguiria passar 1/3 do que uma mulher passa. É verdade. Eu já tinha muito respeito por mulher, porque eu fui criado por 2 mulheres muito guerreiras, né? Mas quando eu vi minha esposa ganhar minha primeira filha, eu falei, você tá maluco, velho. O que a mulher passa num parto, o que uma mulher passa num amamentar. Gente, eu vi
Tadinha da minha bichinha, tô expondo ela aqui. O peitinho da bichinha todo não, mas a mulher trincado, é importante, todo né? machucado, Falar. dói. Gente, dói demais. Dói demais. É por isso que quando eu pego um cara que bate mulher, dá vontade de... Eu queria... Um cara desse, ele não é homem pra cair no jiu-jitsu, na porrada, assim, com homem de verdade. Ele é tão covarde que ele só bate mulher. Quando é homem, ele corre. Mas assim, não sei porque que eu mudei o tema, mas vamos pra lá. Vamos falar da Thaísa. A Thaísa Botelho, que só o nome já dá medo, já bota pra moer, pra falar pra que ela veio aqui. Ela veio pra deixar um legado. E o legado dela começa na descrição de quem é a Thaísa. A Thaísa, ela é promotora de justiça. Gente, tem que respeitar uma mulher nova dessa. Promotor. Gente, se você que tá acompanhando aqui não sabe o que é um promotor, coloca aí. Você vai ver qual a importância do promotor dentro de uma ação judicial, de uma ação penal. É lindo demais ver a promotora ali acusando, né, e caindo pra dentro dos advogados. Nossa, eu assisti uma vez um júri, eu falei assim, caraca, é um cargo muito lindo. É um cargo A gente muito fala lindo. que o júri dentro do Ministério Público é a atribuição mais raiz que um promotor pode ter. Então, atualmente, quem é promotor e não passa pelo júri, é como se passasse pela terra e não tivesse a experiência da maternidade. É algo muito relevante para um Muito promotor de relevante. justiça fazer um júri, entende? É muito, muito, muito. É. E é muito lindo É lindo. de acompanhar, principalmente a vítima. A vítima olha pro promotor e fala, essa é a bichona, essa é o bichão, porque tá condenando o réu. Enquanto o advogado tá ali, né, tentando, o promotor tá lá, ó, acusando. E é isso aí, é top demais. Só que ela não é só promotora, gente. Thaísa Botelho. Ela é professora do método Tríade. Ela foi aprovada. Gente, um currículo desse aqui tem que tirar o chapéu. Ela já foi agente de polícia. Ela já foi delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Já deve ter colocado gente em cana pra cacete. Foi aprovada para delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Para delegada da Polícia Civil do Mato Grosso. Aprovada para juíza de direito. Autora do livro O Combo do Sucesso. Nossa. É o verdadeiro combo, né, de sucesso mesmo que você fez, né? Você começa a falar do currículo, sabe o meu único medo? Ah. Você perguntar a minha idade, né? Porque, gente, não é possível. Começou lá não sei quando a fazer concurso público, só não pergunta a minha idade, não, tá? Não precisa, Não- gente. Não precisa. Com Brincadeira, uma beleza gente. dessa, com uma simpatia dessa, perguntar a idade até um... Imagina, é muito Até botox, é muito... Não, isso hoje aí em não tem dia tá problema lindo, né? nenhum, né? Inclusive, os meus amigos aqui estão precisando de um botox, viu? Depois você indica pra eles, que eles estão bem acabadinhos com os Olha, 22 anos, super né? indico, gente. 20, ó, tem um tem 20, a outra tem 18, tá bem, né? Para isso não precisa, não há necessidade alguma, mas se quiser indicação, não tem problema nenhum, né? Para ser feito mesmo. Gente, botox é vida, meu É Deus. vida. Inclusive, Bacharel... tô precisando renovar o meu, tá vencendo já. Ó, tem um monte aqui que você pode indicar, tá, Thaís? Depois Tá, do nosso bate-papo. Ó, ela é bacharel em Direito, é óbvio, né, gente? Pra ser promotor, tem que ser formado em Direito. Tem um AB, é pós em Direito Penal. O seu pai é delegado. É, Seu irmão também? também. Então a Tá tudo família... explicado Eu fico agora, pensando né? se um bandido invade a tudo casa dessa explicado. família. Meu Deus, coitado desse cara, velho. Tudo explicadinho agora. Tá muito enrolado, velho. Aprovada com 23 anos no primeiro concurso. Gente, a gente tá diante de uma gênia aqui. Ah, gênia. Gente, olha só, com imagina. 23 anos... Ah, eu também passei no concurso com 23. Gênio. Gênio. Mas o meu... Vou Gente, retribuir aqui, pelo ó. amor de Deus, a gente tá falando de promotor, gente. A gente tá falando de delegado. O meu concursinho, meu Deus, é analista, gente, coitado. Ah, Mas enfim, coitado nada. olha só, gente, eu demorei 10 minutos pra falar da descrição de quem é a Thaísa Botelho. Só que, Thaísa, eu fico muito lisonjeado, mais uma vez, né, pelo fato de você ser mulher, você merece dupla homenagem, mas eu tô muito feliz de estar com você aqui, de verdade, e eu tenho certeza que o nosso bate-papo, ele vai gerar muito conteúdo para os alunos que estão nos acompanhando, para aqueles que um dia sonham, principalmente para a mulherada, que deve olhar para você e falar assim, meu Deus, eu quero estar um dia no lugar da Thaísa, eu quero estar um dia ocupando o cargo que ela ocupa, dando as aulas que ela dá. E Thaísa, eu acho que você é a prova viva de que não precisa ter genialidade, não precisa ser uma pessoa especial, não precisa ter uma vida extraordinária, porque eu tenho uma absoluta certeza que a sua jornada vai denunciar isso, né? Que é apenas o tempo, a dedicação
e o foco, né, nos estudos, que vai trazer e que vai fazer com que as pessoas, a mulherada, os homens que estão nos acompanhando aqui, eles cheguem no mesmo lugar que você. Né? Exatamente. Eu acho que antes de qualquer coisa, é a decisão, que não é fácil de ser tomada, mas você precisa decidir que você de fato quer se tornar delegada ou promotora ou juíza, porque a partir do momento que você decide e que os motivos que fizeram, que deram ensejo àquela decisão estão muito claros na sua mente, que você tem tesão pelo objetivo. Se você não tiver tesão, você não vai conseguir. Mas se você tem tesão, aqueles motivos estão muito claros, você vai. Porque você vai ter força para enfrentar frustrações. Que no nosso caso dos concursos públicos aqui são as reprovações. Muito comuns, né? Muito. Nossa, quantas vezes não fui reprovada. Agora sim, Marlon, você falou uma coisa que é muito real. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar promotora lá quando estava na faculdade. Eu olhava para uns professores que eram juízes e promotores, eu falava, mas nunca que eu vou ser isso. Imagina. E hoje, nessa posição, profissional tão somente, que todos nós somos iguais, né, de carne e osso, mas eu vejo que é super atingível, só que você precisa decidir. E essa decisão, ela necessariamente vai te impor restrições, mas por um período muito curto da sua vida, comparado sabe? àquilo que você vai viver. Meu Deus. Eu recebo uns alunos aqui que falam bem assim, mas eu já tenho 30 anos. Ah. Dá tempo de eu viver o meu sonho? Dá tempo? Eu já tô... Ele fala assim, já tô com 30, como se ele tivesse assim, tipo com 75, já sabe? descendo a ladeira. Já descendo mais pra lá do que pra cá. Cara, com 30 anos, a nossa expectativa é 90. Exatamente. Você viveu 1/3 da sua vida. Vale a pena você abrir mão, se abdicar por 3 anos, 4 anos que seja, pra você passar os próximos 50 vivendo uma vida extraordinária? Exatamente, porque senão 2/3 da vida você vai viver de forma frustrada, Exatamente. triste. E ainda se culpando pelo fato de não ter feito. Exatamente, que é a pior culpa, né? E se? E muitos, além do e se, começam a julgar aqueles que fizeram o que você não teve coragem de fazer. Então, pelo amor de Deus, gente, é isso aí. Se você tem 30 anos, você só tá começando a vida. É isso né? mesmo, é isso mesmo. E você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você fala de decisão. Quando que você decidiu, Thaisa, a encarar o concurso público? E quando que começou e como foi a sua trajetória no concurso público? É legal falar isso porque, por conta da influência dentro de casa, né? Meu pai era delegado, então eu sempre tive na minha mente que eu queria e seria delegada. Só que, durante a faculdade, eu não fazia nada para me tornar delegada. Absolutamente nada, eu só queria saber de balada. Então, por isso que eu falo, gente, o que importa não é o que você viveu até hoje. É o que você vai fazer a partir do momento que você decide o que você quer para amanhã. Nossa. Depois de amanhã. Porque eu era uma baladeira de carta. Você não tem noção, não. Você não tem noção. Eu viajava pra ir pra festinha. Então, assim... Na época da faculdade? Na época da faculdade. Eu levei a faculdade nas coxas, assim, total. Era aquela aluna mediana. Total. Era a MM. Um dia desses eu postei no meu Instagram meu histórico escolar da faculdade. Grande parte das notas MM. Só pra passar. Então, assim, a partir do momento que eu vi que estava na hora de estudar, por quê? Meu pai puxou minha orelha no último ano de faculdade, sabedor de que eu não estava estudando nada, e ele falou, seguinte, Thaisa, agora você tem que estudar. Caso contrário, arroz e feijão nunca vai faltar para você. Mas eu não vou ficar mantendo você nessa vida boa, não. Então, você precisa me dar uma prova de que vai valer a pena eu te manter aqui estudando. Você tem que passar no AB. Eu falei, agora lascou. Agora eu preciso começar. E foi aí que eu falei, não tem jeito, agora é a hora, eu preciso passar nessa OAB, era a minha prova de fogo. Eu tinha um pouco mais de 6 meses para me preparar. E aí eu passei. E aí eu falei, uai, sabe que eu acho que eu sou boa nesse negócio, vai dar para passar para delegado. E aí a aprovação da OAB me deu a autoconfiança necessária para eu estudar para agente delegado. Na verdade, eu só fiz agente porque eu estava estudando para delegado e saiu agente no meio do caminho.
Foi 2013? Foi 2009. 2009. 2009. Concurso para delegada civil aqui do DF? 2009, 2010. 2009, 2010. 2009 a gente, né? A gente. 2010, delegado. Que massa. É. Então, 2010 você passou para delegado aqui. Sim. 14 anos, hein? É. Valeu a pena? Ô, se valeu, meu Deus do céu. E como que foi essa jornada de 6 meses de preparação? Isso acho que, para o aluno que está estudando, isso já é um conteúdo riquíssimo, né? Eu tinha que passar. Não havia outro caminho a não ser passar. Meu pai, ele teve um papel assim imprescindível na minha vida, no sentido de não abrir um plano B. Porque nessa idade a gente tá ali muito nova ainda, se a gente deixar se influenciar por pessoas que de fato não sabem encaminhar ou não têm a vida encaminhada, e esse é o motivo pelo qual é muito importante eu modelar pessoas que já alcançaram o objetivo que você quer alcançar, né? Porque senão você é enrolado. Mas ele me encaminhou, ele não me deu um plano B, Thaisa, é ou passar, senão você volta para o estado, nosso estado de origem. E você imagina, eu tinha passado a minha juventude toda em Brasília, a última coisa que eu queria era voltar para o meu estado, entendeu? Não que seja ruim, não era, mas meus amigos já estavam aqui no DF. Enfim, então era passar ou passar. A decisão foi tomada, não havia um plano B, eu tinha que passar. Então eu fiz tudo que me cabia fazer para passar. Caraca, isso foi muito fruto do que o seu pai, Foi, meu pai. né? E qual o impacto da vida do seu pai, da influência do seu irmão na sua trajetória até aqui? Meu pai, ele me direcionou. Então, assim, eu não vi ele estudar. A época em que ele passou foi outra época completamente distinta. Agora, meu irmão, eu vi ele estudar. Ele é mais velho. Então, enquanto ele estava estudando para concurso, ele, naquela rotina dura, que eu nem entendi a época, eu estava na minha época de balada da faculdade. Então, eu via ele estudando o dia inteiro no quarto dele. Eu entrava no quarto dele, ele já olhava com a cara mal-humorada para mim e falava, o que você quer? Eu falava, ele vaza, Thaisa, beleza, vaza, tá me atrapalhando. Então a gente já nem entrava no quarto dele. Então quando chegou a minha vez de estudar, eu modelei o meu irmão. Eu falei, cara, o meu irmão deu certo, comigo vai dar também. Eu fiz exatamente o que ele fez. Então tudo que ele fez, eu fiz. Tanto é que deu certo. Eu passei rapidamente. Então teve uma influência muito positiva, muito, né? Por isso que eu falo muito de modelar pessoas que fizeram o que você quer fazer. Você não precisa abrir o caminho de novo. O caminho já foi aberto por pessoas que fizeram antes. Então é só fazer a mesma coisa. E claro, ter a mesma pegada emocional, ter autoconfiança. Eu estou fazendo a minha parte. O lance de fazer a sua parte é imprescindível. Também não adianta você modelar, mas modelar pela metade. Você tem que fazer a sua parte, né? Então, fazer tudo que nos cabe fazer aumenta a autoconfiança e bater metas dia após dia vai te tornar cada vez melhor, autoconfiante até você ser aprovado. Porque eu acho que o ponto inicial é decidir. Segundo ponto é traçar uma linha de ação. Essa linha de ação tem que ser certeira. Aí entra a modelagem. Cara, eu tenho que acertar, não tenho tempo a perder. Eu, pelo menos, queria passar o mais rápido possível. Então, eu vou fazer o que o meu irmão deu certo. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Por que que não vai dar? E aí eu tô segura em relação à metodologia, ao que eu estou fazendo, à ação, ao plano. O plano vai dar certo, porque já foi validado. E aí eu cumpro o plano, que é o difícil também, né? Então, o dia a dia, é ali no dia a dia que acontecem os imprevistos, os problemas. Então, cumprir o plano no dia a dia é muito importante para a autoconfiança ficar aumentada. E aí não tem erro. Se você cumpre, vai dar bom. Você vai ter o resultado. E, beleza. Você passou para delegada, né? Primeiro você foi pra gente ou chegou a ser agente? Foi a gente. Por poucos meses, 3 meses mais 3 ou menos. meses. Aí já me chamaram para o curso de formação. Pra delegada. É. Então você ficou... Mas chegou aí pra delegacia, dia a dia? Cheguei. Cara, deve ter sido muito massa, né? Foi. Tipo, ó, gente, eu sou agente aqui por um tempo, mas daqui 3 meses eu vou mandar em todos vocês aqui, tá? Então, assim, vocês fiquem bem pianinha aí comigo, todo mundo de boa, que eu tô agente, mas daqui a pouco a mãe vai mandar em tudo aqui. Nossa, deve ter sido muito massa isso.
né? Imagina que eu ia falar isso. Mas olha a importância, mais uma vez, de bons conselheiros. Meu pai, quando eu tomei posse e fui para a delegacia, né, ele falou, Thaís, olha, muita humildade, caladinha, quietinha, porque você precisa... Polícia trabalha em um senso de equipe, não é só polícia, agora eu tô falando, né, do meu caso prático, né, do que eu vivi. Um senso de equipe em que um depende do outro para trabalhar, para ter um resultado. Então, lá naquele momento, ele me passou isso, olha, caladinha, todo mundo precisa, um precisa do outro, um necessita do serviço do outro. Então, quietinha, vai observando, não fala muito, e assim foi feito. A mentoria de dentro de casa, né? Tem que respeitar os mais velhos. Tem. Nossa, tá aí, a Thaís é fruto disso, né? É fruto disso, parabéns, Thaís. E, Thaís, aí beleza, aí você passou pra delegada, né? Passou pra gente, depois foi pra delegada, e aí você parou um tempo, foi curtir a vida, parou os estudos ali, só depois você veio estudar pra promotoria, ou foi uma coisa assim, cara, eu entrei aqui pra delegada, eu acho que não é isso aqui não, deixa eu voltar a estudar logo, porque senão eu vou perder o ritmo. Conta pra mim como é que foi. Meu sonho era ser delegada. Então, realizou? Realizei meu sonho, fui viver minha vida. Deixa eu voltar pras baladas, que já tá ausente aqui há quase mais de um ano, né? Já não gostava de balada, porque eu tinha gostado de estudar. Então, assim, já tinha virado nerds, né? Tinha me encantado com os estudos. Como a gente muda, né? Uhum. Aí eu casei, aí fui curtir a polícia, porque eu amava aquilo ali, sabe? Nossa, eu ia pro plantão e amarradona. E o orgulho do papai. Nossa, todo mundo, ali, né? Mas eu sei que eu curti mesmo, eu vivi a polícia ali por inteiro. Tanto é que eu trabalhei no plantão, no expediente, como atividade fim, atividade meio, enfim. E aí, devagarinho, foi nascendo uma vontade de voltar a estudar. Na verdade, ninguém tem vontade de voltar a estudar. Foi nascendo uma vontade, aquele incômodozinho no sentido de, caramba, eu acho que talvez eu pudesse ser promotora ou juíza. Por quê? Na polícia, eu sempre me incluo na polícia, já saí tem um bom tempo, mas assim, a polícia é a porta de entrada de praticamente, ou quase, ou todos os problemas, porque as unidades policiais estão dispostas, pelo menos aqui no DF, né, mas em grande parte do Brasil também, em todas as circunscrições, em todos os municípios, em vários locais em cada município. Então é muito de fácil acesso ao plantão policial, sempre vai ter um agente ali para te atender. Então, chegou um problema que muitas vezes, posso chutar aqui, que 50% a 60% das vezes, os problemas que chegam na delegacia não são problemas criminais. Não se resolve com direito penal. Então, muitas vezes a gente estava ali para escutar, para dar conselhos ou para fazer os encaminhamentos devidos, né? Gente, já fica uma dica aí para quem tá precisando de terapia e não tem condições de pagar o psicólogo, só ir na delegacia. O pessoal vai me xingar, viu? Faz comigo, não. Não, mas um brother meu já me falou isso mesmo. Eu tenho vários amigos da polícia também, eles falam assim, cara, a maior parte do meu tempo eu tenho que ficar aconselhando mãe de família que tá sendo agredido pelo marido e ela não consegue sair de casa. E muitas vezes por ela tirar ali a queixa, né? Queixa crime que fala. Ela tira a queixa, então a polícia não consegue fazer mais nada. E ela fica sofrendo ameaça, fica naquela situação. E o nosso papel como delegado é ajudar o cara, ajudar a mulher, né? Ajudar aquela família ali a sair daquela situação. Não pode ser insensível também, né? Você tem que servir. Servidor público, o nome tem que servir para alguma coisa. É servir. Então, de forma alguma, nós podemos ser insensíveis, né? Mas eu estou aqui desempenhando a minha incumbência. Não é só isso, né? É servir e bem servir. Mas o fato é que muitas demandas que chegavam ao nosso conhecimento, ao conhecimento da polícia, não eram criminais. E aí, sabe quando vai nascendo aquele desejozinho assim, aquele incômodo, e aí ele foi permanecendo, na verdade foi aumentando. Eu falei, ixi, eu acho que agora é hora de decidir. Eu vou ficar, já estava casada. À época, né? Hoje em dia eu sou divorciada. Mais uma decisão que você precisou tomar, né? Por quê? Eu queria também ter filhos. E era um momento ali muito estratégico, porque se eu
tivesse filhos naquele momento, né? Se Deus me permitisse ter naquele momento, seria mais difícil voltar a estudar. Voltar a estudar depois de anos, ali já tinha se passado 5 anos de polícia. Caraca. Já é mais difícil. Com filhos, então, você sabe, né? É muito mais difícil. Não é impossível, mas é ainda mais difícil. Falei, agora eu vou ter que decidir. E aí eu falei, caramba, será? Eu já estava no cargo de chefia da polícia. E para estudar, a gente sabe como são as coisas. Ou você estuda com tudo e passa logo, ou você estuda meia boca sob pena de desistir no meio do caminho. Porque ninguém aguenta ficar estudando para sempre sem obter nenhum tipo de resultado. Aí até que eu decidi. Não, coloquei ali, pontuei os pontos positivos e os negativos, coloquei no papel, visualizei. E depois de muito refletir, eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Com muitas críticas, viu? Muita gente me criticou. Pra que você delegada? Uhum. Mãe de família já. Não era ainda. Não era mãe ainda, não? Não. Mas era casada. Casada. Já tem sua família. Tá tudo certo. Por que você vai inventar de estudar pra concurso de novo, né? Se fosse eu nunca voltaria. Com um salário desse, eu morria trabalhando lá. E se você não passar, Thaisa? Tive que ouvir, você acredita? Nossa. Eu falei, olha, eu só não vou passar se Deus não permitir se eu morrer antes. Porque senão eu vou até passar, porque eu não vou começar pra não passar, não. Isso é uma mulher decidida. É. Não, vamos... Isso é aquela mulher que define e decide sobre o seu futuro. Caraca, vale? Olha que aula, gente. Pelo amor de Deus. Não, porque senão, gente, para estudar fofo, como dizem atualmente, né? É no shopping, passear e viajar. Pra que você vai estudar meia boca pra não ter resultado? Meus amigos aqui da Tutory, tudo malha fofo. É, Eles nunca têm coragem, só malha fofo, assim. Olha, me livra dessa, tá? Me livra, eu não tenho nada a ver com isso, viu, gente? Mas olha só, interessante uma coisa, porque assim, eu vejo hoje que tem muitas pessoas que estão no seu lugar. Quer dizer, que estava no seu lugar no meio dessa decisão de o que vale a pena? Eu estudar para outro concurso, ou eu parar aqui, vou me aposentar. Eu tenho 3 caminhos, né? Uhum. Ou eu paro e me acomodo ali de fato com aquele cargo, com aquele salário pro resto da sua vida. E é importante, pessoal, você que está nessa situação, você vê seu plano de carreira, tá? Porque muitas vezes a pessoa esquece que o plano de carreira é o que você vai estar fazendo daqui 30 anos, ganhando aquilo que você vai estar ganhando. Então, talvez, é uma ótima forma de você se motivar a 2 caminhos. Exatamente. Ou você estuda para outro concurso que te pague melhor, ou você vai empreender. Exatamente. Né? É. Então, assim, são 2 caminhos que você tem. O único caminho que você não pode ficar é estar insatisfeito e não fazer nada. É porque a gente vai envelhecendo, os custos vão aumentando, tá, gente? A gente tá achando que não é mais remédio, né? Você não suporta... Tem que fazer botox. Gente, Botox é caro. Você não imagina E a academia? grana que eu gasto. Não, e você não vai pra... Dermatologista. O cara que é servidor público, ele não vai pra academia malhar sozinho. O que ele vai fazer? Vai pagar um personal. Aí você tem um filho, você não vai colocar seu filho na escola pública. Você vai colocar na escola particular. Você não vai levar seu filho pro SUS. Você vai colocar seu filho no plano de saúde. Se você tivesse um órgão... E tem órgãos que, por exemplo, Polícia Civil até um dia desse não tinha plano de saúde. Né? Vai ter agora. Então, assim, você, por exemplo, pegou a fase que não tinha plano de saúde, né? Na Polícia Civil. Peguei. Então, assim, tem vários órgãos que não têm o benefício do plano de saúde. Você passa no concurso e não tem plano de saúde? Seja bem-vindo ao Brasil. É isso mesmo. Então, assim, isso mostra que o servidor, nessa situação como a sua, ele tem que seguir 2 caminhos, né? E você seguir o caminho de, peraí, beleza, tô feliz, é o cargo dos meus sonhos, mas eu posso ir além. Exatamente. E como é que foi? Mais qualidade de vida, porque uma coisa que me incomodava um pouco na polícia era a possibilidade, que pra mim era ruim, né? Desse trabalho noturno e essas escalas, assim, de repente... E a falta de independência funcional, né? Então eu falei, quer saber? Eu já sei como é que é passar em concurso. Vou gastar mais uns 2 anos da vida. Isso depois de muito refletir, obviamente, né? Gastar mais uns 2 anos aí, para eu passar em 2 anos eu preciso... Aí eu fiz umas contas, preciso dar tantas horas por dia, mais ou menos, claro. Isso é uma aproximação para eu traçar um plano de ação. Então, vou precisar fazer mais ou menos essa meta diária de estudos. Eu vou ter que pedir exoneração, não vai ter jeito, porque cargo de chefia na polícia você tem que estar à disposição em tempo integral. E aí eu vou para um plantão, vou ter... Enfim, tracei todo o plano de ação, fiz o que tinha que ser feito. E
bateu mais ou menos os 2 anos. Foi quase 2 anos? Na verdade, foi 2 anos para MP, um pouquinho mais de 2 anos para magistratura. Caraca. Mas assim, era uma estimativa, né? Era uma estimativa, poderia variar. Mas é porque, com base em estimativas, todas as etapas, porque aí eu reprovei várias vezes. Eu reprovei. Dentro de um ano você fez vários concursos? Eu fiz, não, eu tinha que me jogar, porque foi isso que eu fiz quando eu passei para delegado. Eu me comprometi. No primeiro mês eu já estava fazendo prova de concurso sem expectativa nenhuma de passar. Mas eu fiz prova de concurso no primeiro mês depois de voltar, para quê? Para que eu tivesse um parâmetro da minha evolução. Então, aquela primeira nota foi meu parâmetro. É claro que ninguém gosta de reprovar, mas eu acho que quanto mais a gente reprova, mais vê o crescimento, mais a gente vai ficando forte, sabe? E essa questão emocional, o pessoal acha que é só livro, só material, só exercício. Não, gente. O aspecto emocional, a resiliência emocional, ela é tão importante quanto os materiais para passar em concurso público. Top. Então, foi mais ou menos isso. Então, nesse período de 2 anos, no primeiro ano, então, você já conseguiu as primeiras aprovações. Em meses, eu já estava aprovada na primeira fase para magistratura federal, juíza federal, e eu nem estudava para magistratura federal. Eu fazia magistratura estadual e Ministério Público Estadual, mas tinha a prova da magistratura federal, TRF1 aqui em Brasília, Banca CESP, e eu ia fazer o TJDFT, que também seria Banca CESP, hoje em dia Sebrasp, né? E eu falei, quer saber, eu vou lá fazer, treinar a banca, não vou ter curso nenhum, só da inscrição mesmo, eu vou lá. E assim foi feito. Passei na primeira fase, quase passei na segunda fase, sem nunca ter tocado até então em previdenciário e internacional público e internacional privado, que caíram questões da segunda fase. E nesse interstício aí, né, de 2 anos, você reprovou em algum concurso? Vários! Olha, eu tô falando, Como reprovei. foi? É porque, assim, são várias fases em concurso de magistratura e MP, né? Sim. Tem a fase objetiva, a fase discursiva, a fase de peças e a fase oral. Então, quando a gente, por exemplo, no TRF, eu fui até a segunda fase, na fase discursiva, reprovei. Aí a gente tem que começar tudo de novo em outro concurso. Então, em todas as fases, até eu passar em todas as fases, eu fiz 9 concursos. Eu fui aprovada no 10º e no 11º. Que foi até o final, né? Que foi até o final, Todas eu fui as aprovada. E deve ser muito ruim você chegar ali nas últimas etapas de um concurso tão grande e reprovar, gente. Tem que ter estômago, hein? Oh, já reprovei em tudo quanto é fácil, só não reprovei no oral, mas até exame de saúde na polícia eu já reprovei, você acredita? E como é que foi? Consegui reverter administrativamente. O segredo... Judicialmente, depois administrativamente eles fizeram de ofício. Mas olha, e eu acho que essas reprovações de fato nos tornam mais fortes, sabe? O segredo é a terapia? Tem que fazer terapia? Porque eu não consigo imaginar, assim, você falar bem assim, caraca, eu beijei a trave de um concurso que eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganho hoje, 2 vezes mais, né? Você deve ficar com aquele negócio entalado, assim, até o próximo concurso você vai fazer, né? Mas assim, caraca, fica, velho. Não, é frustrante. Teve alguns concursos que eu chorei muito, assim, me dava um dia, assim, né? No final nem tava chorando, porque o olho já doía. Eu falei, não, vou chorar, não, a cabeça doía também. Mas, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia parar quando eu passasse. Então, assim, foi feito. Chorava, gente. Não é fácil. A gente fala aqui, fica parecendo que é fácil. Não. Teve um dia, assim, que eu despiroquei, que você nem imagina. Que eu fui fazer um simulado de sentença. Era uma sentença civil. Falência. Gente, quem estuda falência é só pra passar no direito, né? Só pra passar, assim, só ali na média, 6 mm. Sentença. Eu falei, gente... Eu não consegui escrever uma linha. Isso simulado, tá? Simulado, mas eu já tava na sentença TJDFT. Aí eu falei, cara, comecei a chorar desesperada, mas assim, eu chorava igual um bebê. Até que, já com dor de cabeça, com o olho já esbugalhado, assim, inchado, eu falei, gente, tem que parar de chorar, porque eu vou ter que fazer esse negócio se cair na minha prova. Vou ter que fazer um negócio, não tem jeito. Aí eu parei, tomei um banho. Tomei um remédio para dor de cabeça. E fiz. Então, assim, eu tive 2 trabalhos. Despirocar e voltar ao normal. Começar a chorar e retomar o foco. Porque eu acho que muitas possibilidades também tiram o nosso foco. Então, eu não tinha colocado uma outra possibilidade na minha vida. Por exemplo,
Tem gente que começa a estudar para concurso e no meio do caminho, né, diante da primeira reprovação, na segunda, terceira, sei lá, fala, mas quer saber, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo e tal. Eu acho que essa possibilidade não tem que existir, porque senão você vai reprovar, entende? Você vai desistir, porque o caminho é muito árduo mesmo, é muito duro. Então, eu acho que essa falta de possibilidades, não ter um plano B, é importante. Nossa, isso é muito legal você trazer esse ponto, porque quando você começa a relatar a sua história, eu vejo que você é uma pessoa, você se tornou uma pessoa muito resiliente, né? As suas frustrações, elas foram te dando cada vez mais força, né? E qual a dica que você daria para o aluno que está nessa situação? Porque a gente está falando aqui que, poxa, 99% dos alunos reprovam, né? É 1% que passa, às vezes nem 1%, né? Quando a gente fala para professores também, a gente vê aqui que na Tutory tem mais de 600 professores e mentores que usam a nossa plataforma. Uau, que demais. Apenas um pequeno percentual deles, e muito pequeno mesmo, talvez de 10%, né? Eu tenho talvez 50 ou 60 mentores que são são clientes que têm mais de 1.000 alunos, né? Por quê? Porque a grande maioria se frustra no processo, se frustra na jornada, e ele não consegue sair daquela frustração. Então, qual a dica que você daria para o aluno e para o professor, mentor, que está nessa jornada, que está nesse processo, seja de ser aprovado, seja de abrir o seu negócio, seja de construir uma carreira, né? E muitas vezes ele, pela frustração, ele desiste daquilo que seria tão grande se ele não tivesse parado. Bom, o primeiro ponto é saber o que você quer e ter tesão por aquilo que você quer. Então, ter tesão, querer muito aquele objetivo que você traçou é muito importante, porque essa vontade de alcançar esse objetivo é que vai sustentar a gente no momento da frustração, do desânimo, da dificuldade. O segundo ponto é ter em mente, e isso é trabalhar o próprio ego, né? O ser humano, em regra, é um ser egótico, não tem jeito. Mas para ficar grande, você naturalmente tem que começar pequeno. Um bebê, ele não nasce andando. Ele nasce ali totalmente dependente dos pais, depois ele começa a engatinhar, alguns já, não é nem um engatinhar, já é meio cambaleante para andar, mas esse é o processo natural. Quem começa grande é herdeiro, e muitas vezes, na grande parte das vezes, se não tem ali uma assistência, perde tudo, porque justamente pulou esse processo. Então, não ter vergonha de começar pequeno, porque todo mundo começa pequeno se está fazendo o passo a passo correto, na ordem correta. É esse passo a passo, é essa base que vai fazer com que a gente se torne robusto, que a gente se torne pessoas boas, humildes, né? Porque muita gente chega ao topo sem ter passado pelo processo. Muitas vezes não, algumas vezes, né? Por caminhos aí escusos. E isso acaba com a pessoa uma hora ou outra, porque não entende a dificuldade daquele processo. Então ter objetivo, que esse objetivo seja importante para você, porque é ele que vai sustentar os momentos de dificuldade e as frustrações, e ter em mente que você vai sim se frustrar, vai reprovar uma vez, vai reprovar duas, vai reprovar três, e lembrar, quando houver a reprovação, que isso seria o caminho natural, que isso seria o processo. Não tem nada de errado em reprovar. Tem gente que tem vergonha de falar para os outros que reprovou. Porque quando a gente está fazendo concurso e as pessoas ficam sabendo, você sabe disso. Aí você sai da prova, e aí, como é que foi? Eu já... Aquela tia que nunca pagou um salgado para você. E aí, como é que foi, Thaís? Como é que foi? Sabe que eu criei uma autoproteção. Eu já falava assim, uma lástima, paguei vergonha, mico total, fui péssima. Sério. As pessoas ficam felizes, você sabe, né? Ficam felizes, mas isso é ótimo, que tira a responsabilidade. Isso tirou o foco de mim. As pessoas pararam de olhar pra mim, porque quando você começa a estudar é desse jeito. Você imagina, eu delegada voltei a estudar. Primeira prova que eu fiz, e aí, como é que foi? Foi péssima, mal, vergonha total. Então, à medida que você acostuma as pessoas que perguntam, que são sempre os mesmos, né?
com aquela resposta que você foi mal, eles esquecem de você. E aí, de repente, que não é de repente, você passa. Aí todo mundo volta o foco pra você de novo. De repente vem a sorte. Mas aí você já entendeu, já sabe como lidar com essa galera que, né, que é só te empurrar pra baixo. É Você isso mesmo. tira o foco dessa galera. Ninguém quer te ver bem, né? Não. Essa é a verdade. São pouquíssimos, gente. Pouquíssimos. Seu marido, sua esposa, mãe, pai, e às vezes nem pai e mãe. Essa é a verdade. Mas Pai do Céu Celestial, Papai ele do quer, céu, isso que ele- importa. Onde ele quer nos colocar, ele vai colocar, independente de quem queira ou não. Né? Exatamente. Uma coisa, Thaisa, que me traz muita reflexão é que você teve uma filha, né? Um filho? Filha. Aham. Qual o nome da princesa? Isis. Isis. A mocinha. Você fez uma postagem no seu Instagram bem legal, que você fala sobre a conciliação, né, da jornada entre mãe e concurseira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como que foi essa conciliação do amor materno, gente, porque o pai ama, mas a mãe é uma parada inexplicável, assim, uma parada que sai dela, velho. Uma coisa assim muito divina, muito inspirado por Deus mesmo, cara. E eu queria entender, assim, sua filha teve participação nesse processo de querer passar? Você já era delegada quando ela nasceu? Já não, então. Aí Conta pra gente aí. É que aconteceu algo assim fora do script, sabe? Saiu do protocolo. Conta aí o protocolo. É porque não Saiu. era pra eu ter engravidado antes eu passar no concurso, né? Dessa segunda fase de estudos, né? Que eu tava estudando pra magistratura MP. Mas aconteceu que eu engravidei, né? Você imagina, 2 anos. E aí, ela tava na barriga ainda, né? Eu tava grávida quando eu tava ali em vias de estudar pra prova oral da magistratura. E aquele sono horroroso. Olha, Gente, a mulher que tá início grávida da gravidez, gente. passa Aqueles- mal, Ai, vomita, tendo que estudar. E eu não. Nossa, olha. Mas enfim, passou. E hoje em dia, eu não vivi essa experiência de ter o filho em casa e estudar. Hoje em dia, eu estudo com a minha baixinha, porque eu trabalho, né, jornada dupla, e ainda assim eu estudo. Adoro neurociência, neuroaprendizado. Já estou na minha segunda pós. Depois você fala com a gente sobre isso, viu? Tá. A gente tá precisando aqui. Tá, nossa, é incrível. E é tão incrível que tudo que a gente faz e deu certo é corroborado. Depois a gente vai entender as explicações neurocientíficas, porque é corroborado pelo funcionamento do cérebro. Enfim, senão vou Não, desvirtuar. vamos aprofundar isso aí. Outro dia- Não, vamos aprofundar. Eu quero saber sobre as três melhores. Ó, a pergunta do podcast é: quais são as melhores e maiores 3 sacadas que a neurociência traz pra sua vida hoje? Olha, só 3. Eita! Só, a gente vem quero aqui 3, para um só quero bate-papo só sobre só falar isso. sobre neurociência. Mas especificamente voltado para o aprendizado, que é isso que a galera quer saber, né? Aplicação prática. Aplicação, como que eu aprendo mais? Qual periodicidade de revisão para fins de melhor aprendizado, melhor fixação? Mas por quê? A curva do esquecimento, de eu falar, com Sim. certeza. Enfim, gente, isso é incrível. Mas. Tem vaga na Método Tríade pra eu entrar? Gente, acho que eu vou voltar a estudar pra concurso. Não. Mas enfim, o que a gente estava falando mesmo? A gravidez. Da gravidez. Eu não vivi especificamente da minha filha nascida e estudando. Agora, com essa minha rotina louca, né? Mas que eu amo, dividida. Porque eu divido manhã, tarde e noite. Minha tarde é bloqueada, né, para o Ministério Público. Então, eu fico com a manhã e a noite. A noite é bloqueada para a Isis. Amanhã é minha jornada ali como professora. Então, assim, e é incrível como a Isis participa disso também, porque ela tem a rotina dela de estudo, sabe? Então, eu tenho Desde ali... pequenininha, já tá criando a nerdzinha. Claro, Nerdzinha dentro de casa, assim, tipo montando o bonequinho nerd. claro, eu vou perder a oportunidade. Tá certinho. De jeito nenhum. Tá certíssimo. Mas eu tenho amicíssimas que estudaram com filhos e eu nunca vou esquecer de um relato de uma. Ela já tinha 2 filhas e engravidou, pra você ver, não é incomum, né? Do terceiro? Do terceiro, enquanto ela estava estudando para prova oral também. Mas ela falou que durante essa jornada, ela já chegou a ouvir de uma das filhas que perguntou para ela se ela gostava mesmo dela. Falou assim, mamãe, porque ela tinha os horários para estudar, né? Mãe, tem que ter uma melhor gestão do tempo ainda quando estuda para concurso. E contar com uma rede de apoio, assim, daquelas. Mas ela virou para a mãe e falou assim, mamãe, você gosta de mim mesmo? Porque você só estuda.
Você imagina Nossa. o dilema? E ela continuou e passou, e hoje em dia proporciona uma vida muito melhor para as crianças. Nossa. Ficou reflexiva, hein? Mas no momento, né, gente, é uma pancada. É. Você imagina. Imagine que essa mãe, ela deve ter ficado pelo menos uma semana pensando nisso. Eu falo isso porque eu sou pai. É. E eu sei o quanto que o que o filho fala nos Impacta, né? gera uma reflexão muito grande. Eu parei de beber por causa de uma coisa que minha filha falou. O que ela falou? Ela entrou no supermercado e falou bem assim. Ela olhou pra Heineken e falou pra mamãe, do papai. Daquele dia em diante eu nunca mais bebi. Tem 3 anos. É, Falei, o quê? Minha filha tá me associando com a bebida. Minha filha tem 3 anos. Tá maluco. várias fora. coisas a gente não faz por nós, mas fazemos pelos filhos, né? Exatamente. Mas como aí? Conta pra gente como que você gerenciava tudo isso. Você tinha uma rede de apoio, suas filhas, se bem que você estava grávida, né? Tava grávida. Você estava grávida, né? Mas conta pra gente, assim, como que foi lidar com tudo isso, assim? Porque você, poxa, a mulher quando ela tá grávida, ela passa muito mal, passa a noite em claro, e a barriga dói. Quando vai chegando os 9 meses, fica aquela loucura. Você não consegue deitar direito, as costas dói, pesa tudo, os pés ficam inchados, as mãos ficam inchadas, a olheira cresce, fica uma coisa mais esquisita. Autoestima lá na... Autoestima lá embaixo. No dedão do pé. É doideira, velho. Eu acompanhei, né, as 3 da minha esposa. Mas o ponto é, como que você fazia para em meio a todo esse caos você ainda conseguir ter cabeça e mentalidade para sair de casa e fazer uma prova oral? Na verdade, já não tinha nem escolha, sabe? Assim, a dificuldade maior era o sono. Eu sentia muito sono. Eu não enjoei, então assim... Mas eu sentia muito um sono, meu Deus, você falava, que sono, porque concurseiro já sente muito sono. Sim. Uma concurseira grávida, gente, vocês não têm noção, não. O café entrou aí nessa época? E aí tinha limitação para café. Você imagina a situação. Eu estudava em pé, estudava fazendo polichinelo. Gente, olha, cada uma que eu fiz, vocês nem imaginam. Tá. Mas aí passou, né? Uma fase dessa, você não tinha como desistir mais. Que massa. E, Thaisa, em meio a todo esse sucesso, toda essa caminhada, engravidou, foi delegada, foi agente, curso de formação pra lá, prova oral pra cá. Pronto. Cheguei no meu cargo, cheguei onde eu sempre sonhei estar. Que deu na sua cabeça pra você querer trabalhar com mentorias? Você sabe que quando eu era delegada... Como educadora, como conselheira, corta essa parte, beleza? O que fez você, em meio a tudo isso, querer se tornar uma educadora? Dar aulas, ajudar outros alunos a ser aprovado? Você sabe que, enquanto delegada, eu já dava aula. Eu já era professora. E eu amava. Eu amava dar aula e... A época era possível fazer o coaching. Na verdade, eu não tinha um impedimento, porque eu ainda não era membro do Ministério Público, né? Juízes e promotores têm esse impedimento legal. E então tinha contato direto com os alunos, conheci vários alunos, tenho vários aprovados, juízes e promotores e delegados e agentes, enfim. Fato é que eu parei, voltei a estudar. Então eu parei completamente com as aulas. Completamente. Eu precisava, né, focar nos meus estudos. Mas assim, eu morria de saudades. Morria. Tanto é que quando eu tomei posse, é porque a Isa estava muito pequenininha. Mas depois de alguns meses, com ela um pouquinho maiorzinha, eu já voltei a dar aulas, porque é algo que eu amo. Além de ser uma outra fonte de renda, o fato de dar aula, o fato de acompanhar o aluno. Gente, isso é tão rico, de vez em quando eu pego umas mensagens antigas com algumas alunas, inclusive uma colega, que hoje em dia é colega do Ministério Público. Caraca! Desde o início, a gente conversando, e ali umas mensagens mais
impactante, sabe? Que ela teve durante a trajetória dela, reprovava, porque eu me vejo muito nos alunos. Eu digo para eles que a minha diferença deles, daqueles que de fato, né, estão ali engajados no estudo, são alguns anos. Só isso. Só isso. Só isso, são alguns anos. Então, assim, é minha vida. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar com os meus alunos, eu amo ver esses resultados. Eu consigo sentir, embora não seja muito difícil de escrever, né? Mas sentir o que eles sentem ali à medida que eles vão avançando. E eu acho incrível também essa possibilidade da gente descrever o passo a passo para eles. E demonstrar que é totalmente alcançável, totalmente possível. Não é coisa de outro mundo. Isso é muito real. A gente tá próximo ali, né? Olha, a grande maioria das pessoas que passam aqui pela Tutor e pelo Tutoricast, batendo papo, né? Todos eles começam numa sala de aula, né? Tendo contato ali com o aluno. Aquilo ali eu acho que, para quem esteve na jornada, é tão gratificante que se torna uma coisa que vicia. Você não consegue mais viver fora da sala de aula, você não consegue mais viver fora ali dos bastidores, né? De estar envolvido em todas as etapas do aluno, porque... E a gente se envolve, né? Se envolve, né? Eu lembro assim, cara, quando eu trabalhava com mentorias, eu ia na casa dos meus alunos, eu conversava com a mãe deles, e aquela gratidão da família por você estar ajudando. Nossa, isso não tem preço. Cara, tem coisa, gente, tem coisa que dinheiro não compra. Não. Tem coisa que dinheiro... Eu falo isso pra galera, ninguém acredita. E propósito é uma dessas coisas. Você não compra propósito. Gente, me vende aqui, eu tenho 100 mil reais, eu vou comprar o seu propósito. Não, cara, propósito é uma coisa, ou você tem ou você não tem. Exatamente. Né? E quando você encontra esse propósito dentro daquilo que você fez, não tem coisa melhor, gente. Não. Porque você passou pelo processo, né? Você sabe o que é sentar para estudar e se sentir completamente perdido? Você sabe o que é sentar para estudar e você não saber nem para onde ir? Você não sabe como se faz uma revisão, você não sabe qual a melhor plataforma para fazer questões, você não sabe como que vai ser o dia da prova, você fica um dia antes da prova, você tá com diarreia. Você sabe, velho. Mas você só sabe isso quando você passa pelo processo. É por isso que eu fico muito pé da vida quando o mentor ele perde esse tato. Ele cresce tanto em questão de resultados, número de alunos, riqueza mesmo. Eu conheço vários mentores que ficaram ricos, que acaba perdendo esse time. E eu acho que é o primeiro passo para o fracasso. Quando você perde o time e você perde o contato direto com o seu aluno, você está perdendo aquilo que é mais relevante para ele. E se os mentores e os professores que estão nos ouvindo, eles pudessem entender isso, que as melhores sacadas, os melhores produtos, as melhores inovações, você vai ter quando você tem um contato direto com o seu aluno numa sala de estudos, quando você senta do lado dele e você revive junto com ele aquele momento. E é isso que ele quer segurança de alguém que já passou por aquilo que ele quer passar. Exatamente. Muita gente, inclusive professores, mentores, são inseguros. Como assim você é inseguro? Você conseguiu o resultado, você sabe como fazer, pelo amor de Deus. Isso não é insegurança, isso é só a novidade, né? É uma situação nova, mas você tem que replicar. Isso. Porque é muito bom receber. Eu adoro receber, né? Mas eu me sinto ainda... mais lisonjeada dando. Exatamente. É isso mesmo. Eu tenho a mesma sensação. Isso é lindo demais, gente. Meu Deus, as pessoas entenderem isso. Eu tento colocar isso na cabeça dos meus amigos que são servidores públicos. Eles não entendem isso. Eles não entendem. Talvez porque nunca sentiram isso, nunca fizeram isso. Isso é verdade. Mas olha só. Você começou, né, a trabalhar nesse mercado de concurso. E aí, eu não gosto de puxar saco, porque, né, a gente tem outros mentores da mesma área aqui, a galera fica com ciúmes, né? Mas a Lari, muita gente boa. A Lari, ela tem um espaço reservado no meu coração. E por quê? Porque a Lari acreditou na Tutor lá atrás, quando a gente não era ninguém, quando a gente tinha uma salinha pequenininha aqui em Águas Claras, ela foi lá, nos recebeu, né? E hoje a gente tem uma parceria que perpetua por mais de 4 anos. A gente começou a parceria em 2020.
né? Coisa boa. E a Larissa tá na Tutory desde 2020, acompanhou os primeiros passos, as primeiras mudanças, já entrou na Tutory Hub, tá super feliz com a plataforma, já fez os lançamentos na nova plataforma da Tutory, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Mas por que eu tô te falando isso? Porque agora você é coordenadora lá, né? E você se juntou com a Lari para unir suas forças, né? A Lari é muito forte em carreiras policiais, delegada, aquelas mulherada tudo doida na Lari. Né? Ela mulher ama o que faz. Ela é bizarra, é uma força de trabalho, é uma vontade de crescer, uma vontade de ajudar que não se explica, né? Não se explica. E eu achei que depois que ela casasse, eu falei, agora a Lari vai dar uma descansada. Que nada. Agora que ela trabalha mesmo, o marido dela bota ela pra acordar 4 horas da manhã, vai acordar, calma. Há divergências, ela vai vir aqui pra falar sobre isso, é isso. Calma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. E mas aí nada você, para, é verdade, você se uniu com a Lari, uma grande potência nas carreiras policiais, e eu vejo vocês crescendo cada vez mais, você lá como coordenadora das carreiras de tribunais, né? Conta pra gente como que tá sendo essa nova experiência, né? Essa nova jornada, o que que fez você tá saindo ali do dia a dia dos alunos, das aulas, para estar ali coordenando as carreiras de tribunais com a Lari. Conta pra gente essa experiência nova que você está vivendo. Vou até contextualizar o que você estava falando, porque quando ela foi me apresentar a plataforma, ela, Thaís, vamos fazer uma reunião, tô com uma ideia aqui e tal. E aí ela já chegou me mostrando a plataforma. Eu não conhecia, né? Aí ela, com um brilho nos olhos, ela, isso daqui é incrível, você precisa ver as possibilidades que essa plataforma ela oferece para nós, para a gente escalar, para replicar para mais gente. E aí foi me mostrando e eu vi que, caramba, é isso mesmo, você tem razão, viu? E eu fiquei assim, impressionada. E ela falou assim, sabe, com a boca cheia da Tutory. Mas só um parêntese. Quem criou isso? Meu Deus. Quem serei? Quem será que criou essa plataforma? Que orgulho, obrigado, Lari. Porque a gente começou ali lá em 1900 antigamente, né? Mais uma vez, não vou falar quando, para não denunciar meus botox aqui. Mas então a gente fazia na mão, no canetão. Ali, papel caneta. Exatamente. Daí você vê algo que possibilita escalar, meu Deus do céu. Mas enfim. Então, quando a gente conversou, ela me chamou para conversar, eu falei, tá aí. Nunca imaginei que pudesse vingar. Existia uma ferramenta assim, né? E tanto é que o nosso curso para carreiras de tribunais vingou de uma forma que a gente não imaginava que pudesse, né? Que o mercado é muito grande e muitas pessoas estudam para tribunais, mas quando eu sentei para estudar mais a fundo, porque eu sabia o que era um tribunal para o membro, mas aí fui conhecer detalhadamente para o servidor, apesar de conhecer ali, porque eu trabalho com servidores de ministérios públicos e tribunais, eu fui sentar para ver o dia a dia, os benefícios, a remuneração. E aí a gente vai fazendo uma comparação com as outras carreiras e chegamos à conclusão que era muito negócio ser servidor de tribunal. Tanto no que diz respeito à qualidade de vida, possibilidade de home office, recesso, o que torna as férias ali de quase 60 dias. Então, assim, foi nessa pegada que a gente implementou o curso já mais... com mais discernimento de que aquilo ali era muito, muito bom mesmo, sabe? E a gente fez o curso com todo o nosso coração. Eu falo para os alunos que o que eu fiz ali era o que eu faria para mim caso estivesse estudando atualmente, entendeu? A gente faz com muita estratégia. A gente pegou o material também e a gente revisa, enfim, hoje em dia estamos aí caminhamos muito mais, né? Mas várias versões de material, inclusive com grifos que nós mesmos fazemos, caderno de jurisprudência, e não é uma jurisprudência aleatória, é jurisprudência que cai em concurso de tribunais, assim como os dispositivos legais, os nossos cadernos de lei seca são os dispositivos legais mais cobrados em concursos da área. Então é tudo totalmente focado e estrategicamente formulado para concursos da área de tribunais. Caraca.
Que legal. E assim, acaba se tornando mais uma tarefa na sua rotina, né? Cuidar de uma coordenação de um curso, né? Tem o Ministério Público, que com certeza é sua principal prioridade, né? Ainda tem sua filha, muita coisa. E como é que você consegue equilibrar esses pratinhos? Você ainda tem tempo para fazer atividade física, dormir, cuidar da saúde, postar nas redes sociais? Eu vi que você é muito ativa, tem vários seguidores aí te acompanhando. Como é que você consegue fazer tudo isso? Me ensina, porque eu preciso de um papel e de uma caneta. Olha só, gente. Como é que você consegue fazer tudo isso? Eu quero ter umas aulas aqui com você. Você deve fazer o dobro que eu faço. Ainda com 4 mulheres em casa, né? Não, isso aí realmente a gente pode falar um podcast inteiro só sobre isso. Vamos sim, porque eu tô com uma, né? Mas enfim, gente, organização. Sem organização, você não tem como fazer 1/3 do que foi dito aqui. Não mesmo. Então, muita organização. Planejamento para todas as tarefas, espaços delimitados, reservados para cada uma delas durante o dia. E constância, né? A constância é tudo. Se você não tem constância, você não consegue nunca fazer um trabalho grande, um trabalho grandioso. Porque a gente acha que é bobagem, né? Mas é um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, um tijolinho depois de amanhã, que vai fazer com que todos os objetivos da sua vida sejam alcançados. Você tem uma agenda. Oh! Tudo organizadinho. Tudo bonitinho. Toda semana eu faço, claro, né? Existem compromissos de longo prazo que a gente agenda com muita antecedência, que são agendados. Mas toda semana eu reviso a agenda. Por exemplo, se eu tenho um compromisso no médico, tenho uma consulta médica, eu sei que eu vou acordar mais cedo para tentar não descumprir nenhum dos meus compromissos, tanto com as minhas atividades físicas ou com a minha baixinha. Então, existem aí, que muita gente fala, eu tive um imprevisto. Aí você vai perguntar, tá, mas qual foi o seu imprevisto? Uma consulta médica. Não. Foi de emergência? Não, foi agendado. Então, não foi um imprevisto. Se você tivesse parado lá no domingo para ver todo o seu compromisso da semana, você teria naturalmente ou acordado mais cedo naquele dia para cumprir todos os demais compromissos do dia, ou segmentado aquele compromisso que você poderia perder naquele dia e dividido no dia anterior, no dia posterior. Mas, gente, imprevisto é outra coisa. Isso é verdade. Essa organização básica que muita gente se perde, né? É porque ninguém quer parar para se organizar. Mas até uma rotina de estudos, uma rotina de gestão de compromisso de casa. Eu falo assim, quando o pessoal vai começar um projeto de estudar para concurso, você tem que parar pelo menos por uns 3 dias para você organizar a sua rotina. Como é que vai ser sua rotina com os estudos? Aí você é dona de casa também, você além de trabalhar fora, estudar para concurso, você é dona de casa. Então você, assim como você tem uma planilha de atividades, de estudos, você tem que ter uma planilha de atividades de casa. Eu sou dona de casa. Claro que eu tenho uma secretária que me auxilia, mas eu tenho que fazer compra, eu tenho minha filha. Você precisa ter. Então, assim, é organização. Porque sem organização você não vai conseguir bater meta em nada e vai se frustrar. Isso vira uma bola de neve e ao final você pode até desistir. Você faz atividade física? Faço. O que você faz? Academia? Então, se eu te contar, você vai rir. Não, eu sou doida com corrida. Eu sempre amei correr. Mas quando a baixinha veio, né, nem sempre eu tinha alguém para estar em casa comigo e com ela, então tinha que fazer em casa. Com a pandemia isso virou natural, né? Então eu fazia minhas aulas de local em casa. Só que eu tinha que fazer um aeróbio. Eu amo a corrida, mas eu tinha que substituir naqueles momentos em que eu não poderia sair de casa por causa baixinha. Aí eu tenho uma bicicleta dentro de casa. E aí eu tenho uma estação de trabalho em cima da minha bicicleta. Então eu faço a bike e trabalho sempre também. Tá cara. Consegue fazer atividade física trabalhando? Uhum. Caraca. Não é o ideal, né? Mas para otimizar o tempo. É por isso que fala que mulher sabe fazer 10 coisas ao mesmo tempo aí. Não, mas não é o ideal. E certamente ela tá assistindo podcast, tá? Então ela tá assistindo um podcast, treinando e trabalhando. Aí meu menino aqui só edita. Tô trabalhando muito.
Não sabe ser mulher. Mulher. Não sabe ser mulher. Cara, você tem que. De vez em quando a gente tem que ser mulher, assim. Pelo menos um dia na semana. Falar assim, cara, velho, eu vou ter que fazer isso aqui Hoje eu muito. rendi muito. Hoje eu vou ter que render muito. Eu vou ter que ser uma mulher. Fora que tem tantas outras coisas, né? Mulher. Misericórdia. Ó, mas aí eu vou até fazer uma adenda aqui da neurociência, já que você abre um espaço para isso. Boa. Ó, Dica. A primeira sacada de neurociência. Gente, seguinte, você não é o ideal você compartilhar sua atenção para desenvolver mais de uma tarefa. Mas existem tarefas que a gente desenvolve durante o dia que são rotineiras, que não exigem da gente foco atencional. Claro que se eu fizesse treinos de bike específicos, eu deveria ter o foco atencional no meu treino específico de bike. Mas não é o caso, eu estou só girando, só rodando, só pedalando. Enquanto eu pedalo, aquilo, só pedalar, não me exige foco atencional. Então, eu emprego todo o meu foco atencional no trabalho. Entende? Porque senão você não faz bem feito nenhuma coisa e nem outra. Caraca, isso é muito real. Isso é muito real. E você já passou por alguma vez na sua cabeça desistir da carreira, do seu trabalho, do concurso público, de tudo isso? Sabe aquele dia que você acorda, gente, não quero fazer nada hoje, desistir disso aqui. Já passou pela sua cabeça alguma vez? Ai, não passou não. Sério? Assim, se passou, passou e rapidamente voltou. Eu nunca... Claro que eu já fiquei de saco cheio várias vezes. De saco cheio eu já fiquei. Mas ao ponto de falar, desistir, não. É a mesma coisa quando você tá num relacionamento, você fica de saco cheio direto, né? Você tem problemas, enfim. Mas aí o ponto de você falar... Depois dos 10 anos, então? Desistir. Não, tem que ter resiliência na vida. Você tem ali um objetivo, você ele firmou um compromisso. Se é pra vida inteira, vamos tentar. Vamos, pelo amor de Deus, não vou desistir em frente a qualquer dificuldade. Eu acho que é a mesma coisa. Agora, ficar de saco cheio o tempo todo, né? Resiliência, né? Resiliência. É ter resiliência e continuar mesmo de saco cheio. Mesmo saco né? cheio, mesmo sem vontade. E de que maneira você acredita que o seu trabalho ali com a Lari, né, atendendo os alunos no dia a dia ali, né, do método Tríade, isso tem impactado na sua realidade, assim? Olha, tem impactado fortemente na minha realidade, em todos os sentidos. Como eu te disse antes, eu tinha alguns alunos, né? Hoje em dia nós temos, meu Deus, é tanta gente. De vez em quando eu sou parada assim na rua por aluno. Uai, um dia desses uma aluna veio falar comigo que tinha assistido um júri meu em 2018. Ela foi jurada. Então é muita gente e isso aumenta aquele senso de gratidão, sabe? Porque é que a gente tá falando, muitas vezes na vida, né? A vida real é isso. A gente fica de saco cheio, fica cansado, fica mal-humorado, fica estressado. Só que esse feedback, não só dos resultados, mas do processo em si, porque a gente tem muito feedback de resultado, mas do processo, da jornada difícil. É muito, assim, é muito rico, engrandece demais. Muitas mamães vêm falar comigo no sentido de estarem com dificuldade, com aquela rotina de filho e casa, e poder ajudar e ver a gratidão ali dias depois ou meses depois, elas retornar, nada paga isso não. Então, eu acho que numericamente falando, não que seja mais valioso, mas é porque a constância desses feedbacks, eles são maiores, né? É mais constante, então acho que a gente se torna mais grato, assim, sabe? O depoimento, né? O depoimento do aluno, o resultado que ele gera, né? É uma transformação de fato que o seu trabalho, a sua jornada te trouxe para impactar a vida de outras pessoas, né? É o que eu tava falando hoje. Thaisa, que aula, viu? Isso não foi um podcast, não, gente. Se você tiver o mínimo de bom senso, você vai voltar esse podcast, vai pegar papel e caneta e você vai anotar tudo que a Thaisa falou. E olha que ela não deu as 3 sacadas, ela deu só uma da neurociência. E eu vou deixar essa parte de neurociência, família, pra gente falar no próximo podcast. Combinadíssimo, será um prazer. Esse a gente vai deixar mais técnico, né? Vamos deixar a coisa aqui pra essa galera dos concurseiros, né?
Mas a gente vai fazer um podcast específico só para falar sobre neurociência. E eu vou querer aqui minha equipe todinha aqui em volta, já para não ter a desculpa de que não assistiu em casa. Tá né? certo, eu acho que tá certo. Porque eu acredito que é um conhecimento que todos nós temos que ter. Porque nós estamos o tempo todo aprendendo, você concorda? Exatamente. Só que você digerir um conteúdo, sei lá, um podcast, um livro que você lê, ou até a Bíblia em casa que você está lendo, qualquer coisa. Se você não está aprendendo, você está perdendo o seu tempo. Concordo plenamente. Então assim, você está perdendo o seu tempo, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Você se parou ali para aprender, você não está aprendendo, existe estratégias por trás. Com certeza. A neurociência vai entrar nisso, né? Então, assim, já tô ansioso, tá? E é incrível. Pra esse segundo retorno. Não, é incrível. Assim, é apaixonante. Eu não vou dar spoiler, né? Mas. Não dá. Deixa a galera curiosa, deixa a galera curiosa. Thaís, eu tô muito feliz pelo esse bate-papo. Sinceramente, é muito gratificante receber vocês aqui, especialmente você, pelo fato de você ter uma vida tão corrida, né? Uma correria gigante. Todos A gente nós. sabe de tudo isso, né? E você abriu mão da sua correria lá para estar aqui com a gente, entregando conteúdo para essa galera que nos acompanha, para os alunos que vai te acompanhar, você vai postar no seu Instagram lá, a galera vai assistir. Eu tenho certeza que vai ser um agente transformador. Isso aqui vai ser uma pílula que vai despertar o poder de decisão. Eu vou sair com essa sacada. Todo podcast tem uma sacada que eu saio, né? Aham. Para mim é o poder de decisão. Se eu pudesse dar um nome para esse podcast, eu daria assim, ó, o poder da decisão. Que poder. Thaísa né? Botelho. Que isso? Que é isso? O nome por si só já fala tudo, né? Thaísa Botelho, o poder da decisão. É. Que isso. Assim, isso pra mim ficou marcado. Eu já vou tomar algumas decisões aqui depois que eu sair daqui hoje. Uma delas é emagrecer, gente. Tá difícil essa decisão. Segundo semestre, hein? Segundo Agora é semestre. a hora. Agora é a hora pra chegar no Natal Tá, chepado. exatamente. 3 filhas, daquele jeito. Exemplo de pai, de marido, de gestor. Tem que ser, né? Né? Thaísa, muito obrigado pela sua participação. Tô muito feliz. Você que ficou com a gente aqui até o final do nosso podcast, não deixe, gente, pelo amor de Deus, de compartilhar com aquela galera que está estudando para procurador, promotor, carreiras de tribunais, para delegado. Esse conteúdo aqui, gente, serviu para essa pessoa também. É mais uma pílulazinha que você vai estar contribuindo na vida desse ser humano que precisa ter a vida transformada até chegar no lugar que a Thaísa Botelho hoje está. Né? Então você vê a alegria no rosto dela, você vê que valeu a pena. Então assim, pega esse conteúdo, divulga para o máximo de pessoas que você conhece, não deixe de curtir. Quando você curte, esse conteúdo aqui é entregue para mais pessoas. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o meu foi o poder da decisão. Mas ela falou várias coisas aqui. E eu quero que você coloque no comentário aqui o que mais te chamou a atenção nesse podcast. Por quê? Porque eu vou pegar essas pequenas sacadas que vocês mandarem aqui e eu vou usar com outros professores, com outros mentores que vierem aqui. Eu quero saber se tem algum daqui pra frente vai ter o nível de inteligência que a Thaísa Botelho tem. Gente, eu quero é ver. Então, Thaísa, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito é um obrigado. prazer assim enorme. Também estou muito feliz de estar aqui com você e voltarei, só me convidar. Vamos falar só sobre neurociência e filhos. Fechou. Bate aqui. Combinadíssimo. Valeu, tamo junto Tamo e é nóis. junto.